Quanta gente bonita. Olha, amei. Eu quero registrar aqui a presença das autoridades. Doutora Ana Alice de Almeida Soares, representante do USE. Doutor Jader Pereira Neto, presidente do CREFITO 17, que é o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Doutor Jorge Baião, um dos primeiros fisioterapeutas do estado de Sergipe. Agora eu vou fazer um discurso para vocês. Antes, meu nome é Carla Calazans, eu sou influenciadora, palestrante, mentora e apresentadora também de eventos. E é uma honra estar com vocês. Quero agradecer a Patrícia, a Roberta e a Luciana, essas mulheres espetaculares, excepcionais, mulheres de luz, que trouxe esse momento único, especial, importante. Eu tive a oportunidade de conhecer elas. Vou fugir aqui um pouquinho antes, tá, gente? Tive a oportunidade de conhecer elas em um outro evento recente e eu fiquei encantada, porque a energia, ela não mente e a gente sente. Então, parabéns por vocês serem quem vocês são e por tudo isso que está acontecendo aqui, que é algo grandioso. Uma salva de palmas para as meninas. Excelentíssimas autoridades aqui presentes, estimados familiares, colegas, palestrantes, congressistas e convidados. É com imensa alegria e profunda gratidão que damos início ao 2º Congresso Sergipano de Saúde e Empreendedorismo. Este evento representa não apenas um encontro de ideias, mas um movimento que busca unir propósitos, transformar vidas e inspirar mudanças em nosso estado e no país. Gostaria de iniciar agradecendo às autoridades presentes por apoiarem iniciativas que fortalecem a saúde e o empreendedorismo em nossa sociedade. Sua presença é um símbolo do compromisso, do desenvolvimento da nossa região, aos familiares que muitas vezes são o suporte silencioso por trás das conquistas. Nosso muito obrigado por acreditarem e vibrarem conosco. Hoje celebramos mais do que um conhecimento técnico, celebramos a coragem de cada profissional que, mesmo diante dos desafios, decidiu inovar, crescer e impactar positivamente a vida das pessoas. A saúde não se limita ao consultório e o empreendedorismo não se restringe às empresas. Juntos, eles criam soluções, promovem bem-estar e constroem pontes para um futuro mais próspero. Ao longo desses dias, temos palestras enriquecedoras, mesas redondas e momentos de conexão que tenho certeza que marcarão profundamente a trajetória de cada um de vocês. Este é o momento de compartilhar experiências, aprender com os melhores e vislumbrar novas possibilidades. Por fim, quero deixar uma mensagem de inspiração. Este congresso só é possível porque houve quem acreditasse, sonhasse e dedicasse intensamente junto conosco. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Hortorismo, a Sicredi, a Sabe Medical, Buffet Acácia Barbosa, Rive, RAF, Extrato da Terra, Mori, NAT Clínica e Laboratória, Espaço Locações, Olhos para a Vida do Terra, LP Team, BM, Organize, Reabilite-se, Construtor União, Sabrina Confecções, Francinátia Beauty Rap, Eca Ambiental, Transcisa. Que estas empresas sejam para todos nós um exemplo de como propósito, trabalho e união não há limites para que podemos alcançar. Sejam todos bem-vindos, aproveite cada instante e que esse congresso seja um marco em nossas vidas e carreiras. Muito obrigada. Agora eu quero chamar aqui Luciana, Roberta e Patrícia. Uma salva de palmas mais forte que elas merecem. Demais.
Agora vocês vão ouvir essas mulheres empoderadas e enriquecedoras. Boa noite a todos. É uma alegria ver essa sala cheia. Agradecemos com o coração realmente palpitando, porque é um sonho que a gente constrói, realiza, mas a gente nunca tem a certeza do que vai acontecer. Hoje a gente já passou por um momento pré-congresso e foi maravilhoso. Então eu quero que vocês se sintam bastante à vontade, que vocês venham verdadeiramente com o coração aberto para ouvir, aprender, escutar, porque às vezes o escutar não é o ouvir. A gente escuta, mas muitas vezes não assimila. Então eu quero que vocês aqui realmente se sintam em casa. Cada um de vocês que acreditou no nosso propósito, que acreditou no nosso trabalho, que aqui está na sexta-feira à noite, para entender e aprender um pouco mais sobre empreendedorismo na saúde. Então é com o coração realmente muito feliz que eu saúdo a todos e desejo a vocês um ótimo congresso. Boa noite a todos. Obrigada pela presença. Talvez a emoção vai tomar nossos corações, porque para vocês podem ser simples, vocês estão aí como ouvintes e nós estamos aqui como não só para transmitir as mensagens, mas também para passar todo o nosso propósito, nossa missão e o que a gente almeja. Então, para a gente é uma alegria imensa que vocês estejam aqui conosco nesse dia e que daqui, desse congresso, nasçam bastante sementinhas, como nasceu do congresso passado, e que a gente consiga continuar transformando as vidas, transformando as pessoas e cumprindo a nossa missão. Muito obrigada por todos presentes. Boa noite a todos. É uma imensa alegria ter vocês aqui. E como as meninas já falaram muito bem, eu queria enaltecer esse momento, registrar e ancorar aqui o que a gente está fazendo no estado de Sergipe. A gente não veio aqui para brincar. A gente não veio aqui para contar historinhas. A gente tem um sonho. E esse sonho está ligado a um propósito de vida que foi construído há 10 anos atrás. Esse sonho, ele envolve a mudança de mentalidade do nosso povo para poder acreditar no que realmente é importante. Eu preciso mudar a mentalidade para poder crescer. Eu preciso abrir as portas para poder prosperar. Esse é um evento pioneiro no país, porque primeiro nós falamos de comportamento e de mentalidade, para depois falar de empreendedorismo em saúde. Então nós sabemos o quanto nós estamos sendo guerreiras e desbravadoras. É um ato de coragem subir nesse palco hoje com essa sala lotada, segurar nossas emoções, porque nós acreditamos no que nós viemos fazer aqui. E isso não para por aqui. Como disse já há poucos instantes, é só o começo. Continuem acreditando. Eu quero agradecer a cada um de vocês que esteve aqui hoje, que está aqui, que vai continuar com a gente, por estar aqui, por acreditar no que a gente está fazendo. Essa é uma prova de que vocês acreditam que tem algo aqui que vai levar para a vida de vocês e que vai fazer o sonho de vocês acontecer de uma maneira mais concisa. Então, o meu muito obrigado a vocês. A alegria, ela se estende a cada uma das pessoas que estão aqui, as autoridades, as pessoas que são referências da nossa vida, nossa família, né? E a todos vocês que realmente estão aqui, deixando de fazer tantas outras coisas, porque acreditaram numa ideia de 3 doidas que resolveram mudar a mentalidade de um Estado. Não é porque somos o menor Estado da Federação que não podemos fazer o diferencial para o nosso país. Então esse é o nosso propósito, é o nosso compromisso. O profissional da saúde merece e deve ser valorizado em tudo o que faz. Muito obrigada. E para a gente abrilhantar a noite, nós temos um convidado muito especial. E eu vou contar uma historinha para vocês
para que a gente possa entender. A gente já falou sobre isso o dia inteiro, da importância das relações, da importância das pessoas nas nossas vidas. A gente fazia parte de uma mentoria, onde nós temos vários colegas aqui, que hoje são palestrantes. E o network abre portas, faz com que a gente conheça pessoas que a gente nunca imaginaria. E aí, o André, que é palestrante amanhã, levanta a mão, André, de Recife, estaremos no congresso dele, semana que vem. A gente está criando microcélulas. E isso é um orgulho. O ano passado ele esteve aqui como congressista, ou esse ano está como palestrante, e o ano passado ele disse, eu vou levar isso para Recife. E é com muita honra que nós semana que vem estaremos lá. E André foi fazer um curso de PNL em São Paulo. E me liga. Ô, Paty, oi, eu conheci um cara aqui, o Marcelo. Ele tem que estar no seu congresso. E eu falei para ele, eu tenho uma amiga lá de Aracaju que faz um congresso e eu acho que ela vai gostar de ter você lá. Eu posso passar seu contato? Eu disse, pode. E a gente marcou uma reunião via Zoom, eu, Roberto e Lu, com Marcelo. E aí a gente, a Carla falou assim, energia a gente sente, não mente. E quando a gente fez a reunião, e ele perguntando o que era o congresso, o que é que a gente querendo saber também qual era o projeto, o que é que ele fazia. Depois que acabou a reunião, a gente olhou e disse, que energia boa, que cara do bem. A gente quer ele aqui no congresso. E ele aceitou o nosso convite. Então, que a gente não se esqueça que as relações, que as amizades, elas abrem literalmente portas. Ninguém cresce sozinho. Eu não vou cansar de falar isso aqui para vocês. Ninguém cresce sozinho. E ele vai contar aqui uma história de vida maravilhosa para vocês, que vai além até do empreendedorismo. Então eu queria que vocês, com a salva de palmas, recebessem Marcelo Rego. Eu vou morrer cedo. Eu sempre tive certeza disso. Mas antes, eu vou contar para vocês como eu fui, literalmente, do Tarja Preta a São Silvestre, mais de uma vez. E aí, para a gente começar esse nosso bate-papo de hoje, eu queria fazer uma pergunta. Quem aqui é pai, mãe, cuidador? Quem aqui tem filho? Legal. E quem aqui é filho? Levanta a mão. Ufa, fiquei com medo, teve uma galera que deu uma tremida, né? Gerou uma dúvida aí, mas tá tudo bem, é o horário. Eu sempre acreditei que tudo passou muito rápido na minha vida, tanto momentos bons quanto ruins. E isso foi me gerando uma crença que eu tinha que correr com tudo, porque se tudo chegou muito rápido, o fim provavelmente também chegaria. E se de fato isso fosse verdade, eu comecei a me questionar. Eu teria sido bom, feliz e agradável ao lado das pessoas que eu amo? E aí eu pergunto para vocês, se por algum motivo essa informação chegasse ao conhecimento de cada um aqui, o conhecimento de que o fim está chegando, a morte, você teria sido uma pessoa boa, feliz e agradável ao lado das pessoas que você ama? E no meu caso, eu posso dizer que a resposta veio fortemente como um baita de um não. Isso aconteceu em meados de 2018. Para ser mais preciso, numa véspera de Natal, no dia 24 de dezembro de 2018. E aí eu me peguei me perguntando o que eu podia fazer para ser uma pessoa melhor. Porque até então eu ouvi uma frase de uma pessoa que era bem importante para mim, que dizia o seguinte: Marcelo, você diz que vai mudar, mas não muda. E aí, somado ao desejo de me tornar uma pessoa melhor e um exemplo positivo para o Joaquim Samuel, não está passando, Fê? Esses dois carinhas aqui da foto, eu falei, o que eu posso? Eu pensei comigo, o que eu posso fazer agora com o que eu tenho aqui nessa véspera de Natal, faltando aproximadamente 1 ou 2 horas para a ceia,
E aí cada um de vocês aqui tem uma imagem daquele momento da ceia, seja entre amigos, entre família. Então o que dá para eu fazer agora? Para pelo menos ter um pouquinho mais de tempo para brincar, um pouquinho mais de energia para brincar com esses dois aqui, enquanto eu ainda estiver por aqui. Foi aí que, durante essa reflexão, eu me peguei olhando para a mesa da ceia de jantar e falei assim, pô, o que dá para fazer agora? O que eu posso fazer com o que eu tenho aqui? E aí, nesse pensamento, olhando para a mesa, eu tomei uma decisão que parecia simples, mas que na real, lá na frente, mudaria tudo. E aí eu queria que vocês guardassem esse trechinho, uma decisão simples, mas que na real, lá na frente, mudaria tudo. E aí durante essa reflexão eu falei, pô, eu poderia no mínimo tentar sair do sedentarismo, para de novo ter um pouquinho mais de energia para brincar com esses carinhas enquanto eu ainda estivesse por aqui. E aí olhando para a mesa, eu tomei essa tal decisão. Eu decidi que eu não tomaria mais um determinado tipo de refrigerante. Sim, é um que tem um rótulo vermelho e branco. Talvez ele tenha vindo aí na cabeça de vocês agora. E daqui a pouco vocês vão entender o porquê. Porque eu queria tomar uma decisão simples, que desse para eu implementar ali numa véspera de Natal e que eu pudesse ter também um certo desafio. Então, parar esse refrigerante por 30 dias era um certo desafio para mim. Por quê? Porque nosso relacionamento ele já era um pouco mais profundo. Talvez, provavelmente, porque o meu pai, aí na minha primeira infância, ele molhava a minha chupeta num copo desse refrigerante quando eu tinha ali por volta dos meus, 5 anos. Tem até foto disso. E com essa foto aqui, vocês podem, acho que ter uma ideia de que esse relacionamento de fato era profundo, né? Então, para mim, sim, parar de tomar Coca-Cola durante 30 dias era um desafio e me ajudava a, de novo, uma decisão simples, começar um movimento. Beleza. E aí, depois de tomar essa decisão, eu comecei a me perguntar um pouquinho mais sobre o que dava para fazer. Talvez fazer algo a mais. Eu falei, não, eu vou ficar na Coca, eu vou ficar com o que eu consigo controlar. Até porque, nessa altura do campeonato, eu não ia sair do meu tarja preta, me matricular na academia e ir todo santo dia a partir do dia seguinte. Eu também não ia botar um tênis qualquer e sair correndo na próxima segunda-feira. Então eu comecei com a Coca, de novo, uma decisão simples, mas que lá na frente mudaria tudo. E depois que eu comecei a implementar essa mudança, nos primeiros dias, nas primeiras semanas, eu comecei a perceber algumas mudanças, alguns comportamentos que eu classifiquei como positivos. Quais? Eu comecei a perceber que eu estava menos inchado, mais disposto, mais bonito. Na real, o mais bonito é o que coloquei aqui no roteiro para contar para vocês. Mas o menos inchado e mais disposto, sim. E aí eu falei, cara, essa mudança, eu comecei a ver que, por exemplo, a água com gás começou a fazer parte da minha vida. E até então a água não fazia parte da minha rotina. Mesmo com a coleção de pedra no rim que eu tinha lá desde a minha adolescência. E aí eu comecei a perceber também que eu parei de tomar líquido enquanto eu estava ali fazendo minha refeição. Falei, opa, tem um padrão aqui, que começou lá com a ideia da Coca. Se eu entender qual que é esse padrão, talvez, no mínimo, eu possa tentar aplicar em outras áreas da minha vida. E aí eu comecei, vocês já perceberam que eu gosto de refletir um pouco, né? Fazer algumas perguntas para mim mesmo e tal. E eu comecei a refletir qual que é o tal do padrão para eu tentar aplicar nessas outras áreas da vida. E a resposta não vinha. Até que um dia, tendo mais energia e mais disposição, brincando um pouco mais com o Joaquim e com o Samuel, em meio a uma quantidade, quem aí é pai, mãe, cuidador, tem filho, vai se identificar comigo agora, em uma incontável quantidade de pai, nos seus 3 para 4 anos eles estavam nessa época, eu lembrei qual era o padrão. Eu tinha lido sobre ele num livro do autor Charles Duhigg, chamado O Poder do Hábito, um de capinha amarela. Alguém aqui já leu esse livro? Legal. Gostaram? Ufa. E no livro, o autor traz um conceito, vamos chamar de conceito principal, que ele chama de ciclo do hábito.
Então, basicamente, ele acontece em 3 momentos: da deixa, da rotina e da recompensa. Então, se a gente conectar com esse meu exemplo da Coca-Cola, é o seguinte: a deixa seria o momento que eu senti sede. Então, fui correr hoje de manhã aqui, antes da palestra, depois de uma certa distância, eu comecei a sentir bastante sede, é a deixa, é o gatilho. Depois tem a rotina, que é pegar um copo de Coca-Cola, agora água, mas eu tomo Coca-Cola de vez em quando, só para confessar para vocês. Pegar um copo de Coca-Cola e tomar o líquido. E a recompensa seria matar minha sede, beleza? Deixa, eu sinto sede, rotina, eu tomo a Coca-Cola, e a recompensa, eu mato a minha sede. A gente pode enxergar esse ciclo em vários outros hábitos da nossa vida. Legal? E aí, pessoal, eu comecei a perceber que, de novo, dava para aplicar em outras áreas. E aí, começa o ano de 2019 e eu consigo criar novos hábitos e transformar outros. Alguns exemplos para vocês. Eu comecei a acordar um pouco mais cedo, eu comecei a meditar, eu comecei a ler mais livros, eu comecei a escrever no que eu chamo até hoje de diário de bordo, que é como se fosse um diário que eu escrevo como foi o meu dia anterior. E tem um outro hábito também que até hoje eu preciso explicar para minha avó o porquê dessa decisão, que é o de tomar café sem açúcar. Os meus avós, eles nasceram em Minas e foram morar em São Paulo, onde eu moro, ali no início da vida adulta. E lá em Minas, eles adoçam o café, na verdade, o açúcar é colocado na água antes mesmo de ferver, para depois o café ficar pronto. E em São Paulo é o oposto. A gente ferve a água, faz tudo e depois a gente adoça o café. Inclusive eu fiz uma entrevista com 1 ou 2 pessoas aqui e me disseram, essas 2 pessoas, que o café aqui é adoçado depois que ele fica pronto. Vocês concordam aqui em Aracaju? Nada de açúcar na água, né? Beleza. Então até hoje eu preciso explicar para minha avó o porquê dessa decisão do café sem açúcar. E para dar uma noção para vocês, durante 2019, aplicando esse tal do padrão, eu consegui anotar uma lista de praticamente 15 hábitos que eu tinha ou implementado ou transformado. E todo esse movimento me levou para a primeira corrida de São Silvestre, em 2019. Então eu terminei o ano de 2019 já sem o tal do tarja preta, sem a medicação, indo literalmente pela primeira vez do tarja preta a São Silvestre. E aqui, pessoal, eu preciso confessar 2 coisas para vocês. A primeira é que até essa foto eu não gostava de correr. Eu estava basicamente seguindo aquela máxima que talvez a maioria aqui já ouviu, que é faça o que tem que ser feito. Então até aqui eu estava fazendo o que tinha que ser feito, beleza? A outra coisa que eu preciso confessar é a corrida de São Silvestre, ela não é uma maratona de seus 42 quilômetros. Ela tem sim os seus gloriosos 15 quilômetros. Tem a subida da Brigadeiro, mas ela não é uma maratona como a maioria das pessoas que assiste a São Silvestre ali no dia 31 de dezembro, passando na TV, acreditam que ela seja. Alguém aqui já correu a São Silvestre? Legal. Alguém aqui curte corrida de rua? Legal. Vou confessar para vocês também que até hoje, a gente já falou disso, a São Silvestre é a corrida que mais mexe comigo, de arrepiar mesmo. Fazendo N corridas por aí, aqui fora, a São Silvestre ainda é a corrida que mais mexe comigo. Talvez por ser no último dia do ano, talvez por a gente ver muitas histórias de superação. Então, uma pessoa que perdeu alguém, outra que está sem um membro e está terminando a corrida. Então, é uma energia muito forte. Quem gosta de correr e puder ter essa experiência, é uma experiência realmente bem especial. E aí 2019 termina com essa medalha, não era de ouro, mas era uma medalha super importante, que coroava todo esse processo de mudança. E 2020 se inicia com a minha cabeça fervendo de falar, pô, entendi o tal do padrão, apliquei, eu saí do tarja preta, cheguei na São Silvestre. 2020 o negócio vai ser
eu vou bombar. E comecei o ano, para vocês terem uma ideia, já me inscrevendo, me matriculando numa meia maratona no Rio de Janeiro, de seus 21 quilômetros. Rio de Janeiro, aquela vista para a gente correr ali na orla, com a vista do Rio de Janeiro, não é a mesma vista aqui de Aracaju que eu tive hoje, naquela lagoa que eu esqueci o nome, mas é Rio de Janeiro. Eu sou de São Paulo, pessoal, então não dá para comparar. E aí acontece uma situação que praticamente não, todos nós aqui já vivemos. São aquelas situações que nós controlamos e aquelas que a gente não tem controle algum. E quando eu falo isso, começou a fazer parte da minha vida um personagem que provavelmente também fez parte da vida de vocês, e ele foi um interlocutor de uma mensagem que passou a impactar e mudar a nossa história. Foi essa mensagem aqui. In the past 2 weeks, the number of cases of COVID-19 outside China has increased 13-fold. And the number of affected countries has tripled. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Parece que faz uma eternidade, mas foi em março de 2020. Uma doença que lembrava a pneumonia se espalhava pela China. Ela rapidamente se alastra pelo mundo e em pouco mais de 3 anos mata quase 7 milhões de pessoas, segundo as estatísticas oficiais. Mais de 7 milhões de vidas, pessoal. Assim como eu, provavelmente, de alguma forma, cada um aqui também foi impactado com toda essa situação do Covid. E eu me lembro, até hoje, do Joaquim, nos seus 3 para 4 anos, lavando a mão mais de 30 vezes repetidamente, depois de ver aqueles videozinhos de como ensinar as crianças a lavarem a mão. Eu lembro também do Samuel travando para sair do portão de casa, provavelmente com medo do monstro invisível da Covid-19. 7 milhões de vidas, não é pouca coisa. E durante a primeira onda, principalmente do Covid, eu comecei a me questionar se eu podia, de fato, reclamar de alguma coisa, reclamar da vida. Até porque a gente, por opção, tinha decidido passar um tempo no litoral, lá de São Paulo, onde os avós dos meus filhos moravam. E quando eu consegui, ali depois daquela primeira onda, quando deu uma acalmada, dar uma fugida para uma corrida matinal logo ao amanhecer, era essa a vista que eu tinha. E até então, as pessoas que estavam ali mais próximas da gente, dentro de casa, ainda estavam em segurança. Então eu me questionava, como que eu posso me reclamar de alguma coisa? Mas tinha uma outra situação, uma outra parte que não estava legal. E uma outra frase passou a fazer parte da minha vida, também da mesma pessoa que trouxe aquela. Marcelo, você diz que vai mudar, mas não muda. E a frase era, Marcelo, é como se eu estivesse morando no paraíso, só que trabalhando, quebrando pedra. E para trazer uma estatística para vocês, nessa época de Covid, essa questão da venda do remédio de tarja preta, a associação que comercializa esse tipo de medicação, quando eu fiz a pesquisa, o número durante a pandemia e logo ali depois, pós primeira fase, aumentou em mais de 36% a venda, a comercialização, mesmo com todo o desafio de logística, de sair de casa, de conseguir produtos e tal. E teve uma outra estatística também, pessoal, que também, curiosamente apenas, aumentou 36% durante esse mesmo período, que foi a estatística do divórcio. E sim, depois de 11 anos, numa conversa sincera e direta, a gente decidiu pela separação, com o Joaquim e o Samuel ali pelos seus 3 para 4 anos, como eu comentei. E o que eu posso dizer para vocês, pessoal, é que não foi nada fácil. Era um luto diferente, um luto que eu costumava dizer que era um luto em vida. Era diferente do luto, por exemplo, quando eu tinha perdido minha mãe no início ali da minha vida adulta, ela nos seus 43 anos de idade, bem nova, ou do meu pai,
no mesmo mês que o Joaquim e o Samuel nasceram, prematuros. E eu lembro até hoje de quando eu recebi a notícia da morte do meu pai. Eu estava trocando o Joaquim à 1h30 da manhã, quando minha tia me ligou, e o Samuel ainda estava na UTI neonatal, porque eles tinham nascido prematuros. Então, era um luto diferente. Talvez eu também tenha trazido a energia do luto que eu tinha vivido lá na minha infância, do próprio divórcio dos meus pais. E os dias, pessoal, começaram a ficar, no mínimo, mais desafiadores. E vocês lembram que eu comentei que um dos hábitos lá de 2019 que eu tinha criado era escrever no que eu chamei de tal de diário de bordo? E uma dessas passagens eu trouxe aqui para vocês. Era de um domingo. Eu dizia o seguinte para mim mesmo, só eu tinha acesso a essa escrita até então. Bom dia, mundo. Ontem, de fato, foi um dos dias mais puxados desse processo de preparação. O final de semana, na verdade. Os dias estão intensos, profundos, sofridos, e o sentimento de abandono, desprezo, pega pesado. Você lê demais em raiva versus tristeza, desespero, e isso consome uma energia absurda, ao ponto de virem pensamentos de largar tudo por aqui, desistir e tudo mais. Mas o que isso traria de retorno, de alívio, de exemplo? Pergunto, pois isso não pode ser opção. E aqui, pessoal, tem um ponto que começou de novo, uma decisão simples, parecia simples, mas que na real mudaria tudo. Voltou para a minha vida. E essa decisão foi a decisão de pedir ajuda. E pedir ajuda profissional. Eu já fazia a terapia desde 2016, quando eu fiquei sabendo da chegada dos meninos. Mas aqui eu parti para um outro tipo de ajuda. Uma ajuda para trazer de volta o remédio tarja preta para a minha vida. Eu fui buscar um psiquiatra mesmo. E que bom que o tarja preta voltou, porque era mais ou menos assim os bastidores dos meus dias. É geral, doutor. Como se fosse uma necessidade, uma fuga. Então a energia, as necessidades básicas já estão afetando, tipo o banho, os meus filhos, e eles estão aqui essa semana toda comigo, porque é férias da escola e eu me comprometi a ficar com eles essa semana. E aí minha ex-esposa também deixou eles aqui e tal, normal. Ela pergunta se eles estão bem, eu falo que sim, e não falo que estou assim. Penso em falar, mas depois desisto. Assumi de ficar com eles aqui, e ao mesmo tempo o trabalho também tá bem puxado. E estou bem exposto lá, isso tá me fazendo bem mal. E aí a vontade é só de ir para debaixo da coberta e cobrir a cabeça. Essa é a sensação. E eu acho que deve estar consumindo mais energia dos meninos estarem aqui. O trabalho está com bastante demanda, bastante pressão. Só que a chance de ficar pior é grande, né? Se vou mudar isso. Então esse não é sono, mas essa prostração tá complicado. E aí é fuga mesmo, né? Eu diria assim, não sei. Mas tô preocupado por isso. Eu lembro até hoje, esse foi um áudio que eu troquei com a psiquiatra, que depois, um tempo depois eu encontrei. E nesse dia, foi no dia 22 de julho de 2021. E eu lembro até hoje que eu tinha usado praticamente toda a energia que eu tinha ali para levar o Joque e o Samuca na escola. Eles estudavam no período da tarde. Isso era por volta de 1h30 quando eu voltei. E ao voltar, eu parei o carro de frente para a porta da casa que eu morava. E eu encostei a cabeça no vidro, assim, na janela, né? E talvez eu estivesse tentando pegar alguma energia
um ou outro raio de sol que entrava naquele mês de julho gelado em São Paulo, é diferente dos meus colegas do Rio Grande do Sul, mas em julho lá também faz bastante frio. E ali eu trocava mensagem com a psicóloga e com a psiquiatra ao mesmo tempo. Nessa altura do campeonato, elas já se falavam nos bastidores. E aí a Silvia, a psiquiatra, me fez uma pergunta, que também parecia simples, mas que mudaria tudo. Ela fez a seguinte pergunta: Marcelo, o que você acha de tirar uns dias de afastamento do trabalho? Pode te fazer bem. E de fato, talvez poderia. Mas na hora que ela me fez essa pergunta, eu provavelmente busquei algumas memórias da minha mãe enquanto lutava ainda em vida contra a sua depressão, síndrome do pânico, das vezes que ela se afastou do trabalho e o quanto isso impactou o tratamento dela e o quanto me impactou também enquanto jovem, né? E aí na hora eu respondi para a Silvia, para a doutora, com um não. Não, doutora, isso não. E aí esse não começou a provavelmente me trazer algum tipo de energia. E aí a gente combinou de falar no dia seguinte, naquela mesma semana, e lá no fundo eu já sabia o que eu tinha que fazer. Eu já conhecia o tal do padrão. Eu sabia a rotina que funcionava comigo, mas eu não tinha a energia necessária. Eu costumo dizer também que eu estava como se tivesse submerso, sabe? E o Tarja Preta começou a me ajudar a voltar para o marco zero, para a tal da superfície. Não, e aí os meus colegas da medicina aí podem me corrigir se eu errar o nome, mas não o tal do sertralina, que foi o primeiro que eu tomei. Esse sim me deixou muito mais parecido com aqueles zumbis do seriado The Walking Dead, quem já assistiu aí. Mas quando eu mudei para o mais tradicionalzão, tal do fluoxetina, esse sim começou, quando a gente acertou a dose, ele me ajudou a voltar para esse marco zero, para essa superfície que eu comentei para vocês. E aí, pessoal, de novo, eu já sabia o que eu tinha que fazer. Eu só precisava de ter um pouco mais de energia. E a vontade começou, graças também ao remédio, a toda a rede de apoio, ela começou a voltar. E aí, aos poucos, numa velocidade totalmente diferente, já em 2021, meados de 2021, eu comecei a voltar a aplicar não só aquele padrão que eu tinha aprendido, mas tentar trazer alguns hábitos que já me faziam bem. A corrida era um deles. E aí, pessoal, eu comecei a perceber um movimento de eu estava me abrindo para a vida e a vida começou a, de novo, se abrir para mim. E aí a minha vibração começou a mudar. E aí quando eu apliquei um pouco mais daquele padrão, um pouco mais, quando chegou no fim de 2021, já sem o remédio, eu fui literalmente, de novo, do Tarja Preta a São Silvestre. E aqui é uma São Silvestre um pouco diferente. Eu queria que vocês dessem uma olhada nas duas fotos. Essa é a segunda de 2021 e a menorzinha de 2019. Vejam como que está a minha fisionomia nelas. Na primeira, eu estava feliz, mas era um sorriso ali meio forçado ainda. Já nessa segunda, essa foto, numa pose parecida aí da Vitória, ela não foi nada combinado, para ser muito sincero com vocês. Eu lembro do Léo, amigo meu, que correu comigo, ele falou assim: Marcelo, você pode tirar uma foto minha no final? E eu falei, beleza. E aí eu fiz uma posição assim de joelho para tirar de baixo para cima, até para que aparecesse menos gente assim na foto dele e tal. E aí quando terminou ele falou, Marcelo, quer que eu tire uma sua? Eu falei, pô, beleza. E aí quando ele foi tirar, só algum tempo depois eu percebi como que estava a minha fisionomia, como que estava a minha postura. Então sim, aqui não só a postura, mas essa São Silvestre, todo esse processo, essa jornada, foi sim uma jornada de vitória. Não só de sair do Tarja Preta, mas também foi uma vitória contra a morte. E essa vez, diferente do luto que foi em vida, essa foi uma vitória em vida. E aí, um pedido que eu queria deixar com vocês é o seguinte: se vocês, em algum momento,
viverem algo parecido, de ter qualquer pensamento suspeito, beleza? De que, pô, não tá legal aqui, será que vale a pena ficar aqui? Ou conhecer alguém que esteja talvez passando por uma situação como essa, por favor, peçam ajuda. É possível, sim, sair desse momento, mas por favor, peçam ajuda. E principalmente, ajuda profissional. Vocês, a boa parte aqui é da área da saúde, então vocês já têm isso na consciência. Mas o quanto mais a gente levar isso, essa consciência para o mundo, mais gente talvez saia do momento tarja preta, seja ele qual for, para um momento São Silvestre. Beleza? E aqui, pessoal, de novo, aplicando o tal do padrão já melhorado. 2021 termina desse jeito. E aí entra 2022. E a coisa, de novo, começou a evoluir e a gerar mais resultados positivos. Então essa primeira fotinho aqui, já em janeiro, sou eu, o Joca e o Samuca, nossa primeira viagem sozinhos, juntos, para conhecer o Beto Carreiro lá em Santa Catarina. Aqui, já logo depois do carnaval, é a gente mudando para o nosso apartamento, decorado do nosso jeito, principalmente o quartinho deles. E aquela terceira foto ali, pessoal, ela é no mínimo curiosa. Por quê? Ela é um troféu que eu recebi na empresa que eu trabalho no começo de 2022, referente aos resultados, às metas de 2021. E naquele mesmo ano do áudio que vocês ouviram aqui na mensagem que eu troquei com a Silvia, psiquiatra, eu atingi mais de 131% da meta. E aí eu lembro, durante uma sessão de terapia, quem que é psicóloga? Você? A Vera, minha psicóloga. Quando eu mostrei para ela, ela falou assim: Marcelo, mas como assim? Você está me dizendo que naquele ano que você fala até hoje, que é o pior ano da tua vida, você atingiu 131% da meta? E a Vera começou a rir comigo durante a sessão. E por quê, pessoal? Durante as minhas sessões com a Vera, psicóloga, em 2021, eu tinha dois grandes medos que eu compartilhava com ela. O primeiro era o medo de receber o Joaquim e o Samuel em casa. Mas como assim, Marcelo? Eu sempre fui um pai presente, sim, mas eu tinha medo de receber meus filhos em casa, porque talvez a maioria de vocês aqui, talvez não, já tenham ouvido falar sobre o tal da criança interior, da criança interna. Então, nesse processo todo lá do áudio, eu passei muito mais tempo na minha criança interna ali, num papel de vítima, de sofredor e tudo mais, até conseguir voltar para a superfície, como eu falei. Então, aí a gente para pensar como que uma criança, que seja interior ou não, mesmo que na ficção, na imaginação, conseguiria cuidar de outras duas crianças na altura dos 4 anos. É impossível. E o segundo medo que eu também mais tinha nesse período era o medo de perder o emprego. E foi sobre esse que a gente riu na sessão. Porque talvez vocês lembrem no áudio ali que eu trocava com a Silvia, eu falava: eu estou com muita pressão no trabalho, eu estou exposto, eu estou com medo, está complexo e tudo mais. E no ano que o meu segundo maior medo era de perder o emprego, eu cheguei em 131%. Mas eu não consegui sozinho. Esse trabalho, esse resultado foi um trabalho em equipe. Então a maioria de vocês aqui também tem um negócio. E acho que foi a Paty que falou que a gente não consegue crescer sozinho. E aí eu trago um outro ponto de vista para vocês. Talvez a gente não consiga sobreviver sozinho também. Porque esse 131% não foi o maior resultado. O maior resultado foi receber o Joaquim e o Samuel com menos medo. Porque por um tempo, até meados de 2023, o medo ainda acontecia. Mas dava certo. E aí 2023 chegou e a vida foi se abrindo para mim, porque eu fui me abrindo mais para ela. E aí em 2023 rolou a gravação de uma outra mensagem que eu quero compartilhar aqui com vocês também. Essa, um pouco diferente daquele áudio que vocês viram, porque essa foi direcionada dessa vez para o Joaquim e para o Samuel e não para nenhuma das profissionais que me ajudaram até então, mas eu fiz questão
de que elas também, em algum momento, tivessem acesso. E a mensagem foi essa aqui, ó. Só a caça, papai tá chegando! Vamos! Maratona, pô! Vamos! E aqui, pessoal, em 2023, nesse vídeo, eu corri minha primeira maratona dessa vez de 42 quilômetros. E lembra que eu falei que eu comecei a me abrir mais para a vida e a vida começou a se abrir para mim? Até então, até rolava um pensamento de correr uma maratona, mas muito mais ali nas marginais de São Paulo. Quem já viajou para São Paulo aqui, acho que já passou ali pela marginal. No máximo ali na marginal. E a vibração foi mudando tanto, a vida foi se abrindo, a gente foi criando, eu fui criando mais conexões, as conexões foram aparecendo e pintou um convite para eu correr essa maratona lá em Berlim, na Alemanha. Então sim, depois de, literalmente, de novo, do Tarja Preta São Silvestre, 2023, eu corri minha primeira maratona de mais de seus 42 quilômetros lá em Berlim, na Alemanha. E galera, sobre toda essa mudança, o como eu consegui toda essa mudança, que eu quero compartilhar, que eu quero falar um pouco mais com vocês agora. E provavelmente, assim como eu, assim como o Joque e o Samuca já na altura dos 8 anos de idade agora, deve ter um projeto de vida. Vamos chamar de projeto de vida, que pode ser ainda para 2024 ou aquele que a gente vai entrar 2025 colocando toda a nossa energia. Aquele que mexe com a gente, sabe? Cada um de vocês aqui pode ter um. Então aqui tem alguns exemplos. Eu vou cuidar mais da saúde, eu vou perder peso, eu vou mudar de emprego, eu vou ganhar mais, eu vou empreender, eu vou viajar, eu vou casar. Cada um tem o seu. E o meu pedido agora é que vocês pensassem em um desses projetos de vida. De novo, aquele que mexe com vocês. E pode ser de olho aberto, pode ser de olho fechado. Só traz ele na mente agora, beleza? Traz esse projeto na mente. Independente se é para tirar ele do papel ainda em 2024 ou se é aquele que vocês vão acelerar já no comecinho de 2025. E aí, como eu falei, eu trouxe aqui os 3 pontos que eu chamo de pontos-chave para toda essa mudança, que eu fui aprimorando, eu fui melhorando desde aquele padrão que foi o gatilho de tudo. O primeiro deles nesse projeto de vida que vocês puxaram na memória, ele tem, no mínimo, um hábito que, se vocês transformarem ou se vocês implementarem... Cadê, Alessandro? A gente falou de alguns hoje, né? Na dinâmica no Hot City aqui mais cedo. Já vai ajudar a tirar esse projeto de vida do papel. E aí o meu pedido para vocês a minha sugestão, na verdade, ataque a rotina de um único hábito. Então tem um projeto de vida, tem lá 2 ou 3 hábitos nesse projeto de vida. Escolha um hábito desse projeto de vida. O primeiro que vier na mente, aquele que você sente, veio rápido aqui, é esse. Escolhe esse e ataca no início a única rotina desse hábito. Então lembra como que era o ciclo do hábito lá? A deixa, sentir a sede, lá no exemplo da Coca-Cola, a rotina, tomar a Coca-Cola e a recompensa, matar a minha sede. Então qual que é a rotina desse hábito que vocês escolheram que vai ajudar a tirar esse projeto de vida do papel? Depois o ponto 2, lembre-se sempre do seu porquê. O nosso colega que fez uma baita de uma apresentação mais cedo, ele falou que o óbvio precisa ser dito, pelo menos para quem estava aqui. E eu concordo 200%. E o óbvio, basicamente, também nesse ponto 2 a gente tem que tirar o nosso projeto de vida do papel primeiro por nós, beleza? Beleza. Mas quando a gente define e lembra do nosso porquê, o combustível aumenta, galera. A energia vem de dentro. Então, o ponto 2 aqui lembre sempre do teu porquê. Acho que o meu tá difícil de saber, né? Eu tenho 2 que são gêmeos e tal, acho que tá meio complexo ainda de descobrir, mas eu me esforço de lembrar deles. E o 3, esse também é bem importante. Encontre uma opinião especializada. E aqui é um pouquinho diferente
daquele ponto que eu trouxe para vocês do pedir ajuda. Aqui é, quem vai me ajudar a mudar a rotina desse hábito aqui, que vai me ajudar a acelerar, a tirar esse projeto de vida do papel. Pode ser um professor, pode ser um mentor, no meu caso lá da corrida, é um treinador que vai me mandar lá a planilha, pode ser um fisioterapeuta que vai me ajudar em algum tema de articulação, enfim, que eu esteja sofrendo. Encontre uma opinião especializada. Isso, sem dúvida nenhuma, vai te ajudar a acelerar esse processo. E eu não estaria aqui falando com vocês se eu não tivesse pedido ajuda, básico, óbvio, mas também se eu não tivesse buscado aí algumas opiniões especializadas. Então, só relembrando, professor, instrutor, alguém que já viveu, que já passou pelo que vocês estão buscando passar agora, um mentor, quem vocês identificarem que pode ajudar como opinião especializada nesse processo. A gente viu ótimos nomes aí mais cedo, por exemplo, trazendo muito conhecimento. E essa questão da opinião especializada, ela conecta muito com uma frase que eu li, e desde que eu li, ela segue comigo, que é a seguinte: muitos de nós crescemos em ambientes onde o óbvio não era pronunciado. Talvez você saiba o que deve ser feito, mas nunca teve alguém para reforçar, guiar ou acreditar em você. Você não muda. Você diz que vai mudar, mas não muda. Talvez vocês já tenham ouvido essa frase ou uma parecida de alguém que era muito ou é muito importante para vocês, como eu. Talvez não. E aí, pessoal, independente do momento, tarja preta, que você esteja vivendo agora, ou que um dia possa viver, acredite, é possível alcançar a tal esperada São Silvestre, ou projeto de vida nesse caso. Aqui é uma analogia, sendo tarja preta. No meu caso ali, dos dois momentos da história, o fundo do poço ali e a São Silvestre sendo aquele momento de superação. Qual superação? A minha superação. A minha é uma, a da Alessandra é outra, a da Paty, da Luciana é outra. Então, qual que é a sua São Silvestre? E sim, é possível ir do tarja preta a São Silvestre. Mas para isso, eu gostaria de pedir que vocês acreditassem muito nisso também, que as mudanças significativas em nossas vidas começam com um pequeno gesto, um pequeno hábito, e isso vai gerando escala, vai ganhando reforço das pessoas que a gente ama. E o que parece mágico, impossível, de fato acontece. Por isso, pessoal, diferente do Marcelo, lá do começo, não acredite como ele, que o fim estava muito próximo. Diferente daquele Marcelo, não tema que a tua vida termine. Tema sim que ela nunca tenha começado. Obrigado. Tirar um pratinho. E vamos abrir para perguntas. Ou vocês ficaram tão impactadas, reflexivas? Alguém gostaria de fazer uma pergunta para o Marcelo? Alguém? Microfone lá para a Gil. Boa noite a todos, boa noite, Marcelo. Boa noite. Não seria bem uma pergunta, mas uma reflexão, e agradecer você a tua coragem de compartilhar a tua história, porque a tua história, em uma escala maior ou menor, é bem possível que seja a história de cada um de nós,
os nossos desafios diários. E muitas vezes nós não conseguimos perceber que aquilo é só uma fase, que não é o nosso final, né? Hoje nós ouvimos essa frase aqui. Então, não seria uma pergunta, seria um agradecimento pela tua coragem de compartilhar, porque compartilhando, com certeza, você está ajudando muitas pessoas. Muito obrigada. Eu costumo dizer, e eu acho legal reforçar também, que todas as vezes que eu precisar, eu vou pedir ajuda. E se precisar voltar para o Tarja Preta, galera, eu vou voltar, porque não é vergonha nenhuma, principalmente para nós homens. Primeiro, voltar ou começar um Tarja Preta, pedir ajuda e falar sobre a nossa vulnerabilidade. Eu sei que é um desafio, está sendo para mim aqui. Mas se precisar, a gente sim precisa voltar para o Tarja Preta, sim precisa pedir ajuda. E, Gi, obrigado pelas tuas palavras e, sem dúvida nenhuma, pessoal, do fundo do meu coração, eu saio desse palco, daqui, enfim, uma pessoa muito melhor do que eu comecei, graças a essa conexão, a energia que dá para sentir nessa sala desde a hora que eu cheguei. Meninas, parabéns, obrigado pelo convite, aproveitando aqui. E, sem dúvida nenhuma, essa energia é, no mínimo, diferente. Aproveita, tá bom? Não. Mas, olha, eu vou aproveitar. Ele não trouxe, mas ele tem o livro do Tarja Preta, Ação Silvestre. E quem está aqui hoje que quiser ter acesso a esse livro, como é que faz? Eu deixei um QR Code lá no final, tem no Instagram, e aí qualquer dúvida também, enfim, da história ali, dos pontos, fiquem à vontade, manda lá uma mensagem e a gente se fala, tá bom? Obrigado, pessoal, foi um prazer. O dia foi longo, começamos cedo, mas mais uma vez agradecemos a presença de todos. E nós vamos ter agora, ali no saguão, uma música ao vivo, para a gente poder celebrar a vida, celebrar a saúde, celebrar as amizades e celebrar também com a família. Então, eu convido todos vocês para que a gente possa comemorar e celebrar ali, fazer muita conexão e network. E aguardo todos vocês amanhã, às 8 horas, aqui novamente. Posso contar com vocês? Compromisso firmado? Então, gratidão mais uma vez e até amanhã.